Hoje vamos falar de gêneros textuais. Os gêneros textuais estão por toda parte dos textos teológicos, também fora desses textos. Você deve ter observado nos textos que você já leu que estes textos eles foram produzidos em situações e em contextos diferentes. E cada um deles cumpre o seu papel com uma finalidade específica. A finalidade específica está relacionada à intencionalidade autoral, aquilo que o autor quer transmitir para os seus leitores, os seus destinatários. Bom, ao falar de gênero textual, precisamos então imaginar como é que as pessoas, por meio da linguagem, elas lançam mão de ferramentas para que essa comunicação se torne mais eficaz em termos de linguagem. Existem algumas variações em termos de gêneros textuais e esses tipos, ou que nós chamamos de formas literárias do gênero textual, elas foram historicamente criadas para facilitar o nosso entendimento da linguagem acerca do texto que estamos laborando. Existem os gêneros textuais em seus tipos e em suas ocorrências, tanto dentro da Bíblia como fora da Bíblia, e nós vamos hoje perceber então um pouco desses gêneros textuais. A palavra gênero refere-se ao tipo de produção literária específica. Há vários tipos de gêneros e são apresentados em seus tipos. Porém, nós precisamos diferenciar o que é tipo textual do que é gênero textual. Na antiguidade, nós tivemos então as primeiras elaborações teóricas dos gêneros textuais. Aristóteles classificou 3 gêneros textuais que são chamados lírico, épico e dramático. Depois, outros autores e críticos foram questionando apenas 3 gêneros e passaram a classificar muitos outros, como hoje nós temos o gênero blog, o gênero receita, o gênero propaganda e por aí vai. Bom, mas quando falamos de textos acadêmicos voltados para a teologia, nós precisamos então diferenciar os tipos textuais dos gêneros textuais. Então vamos fazer essa diferenciação. Primeiro, precisamos entender que os gêneros textuais eles são marcados por uma função básica. E essa função ela está relacionada à interpretação de texto. É impossível você acessar um texto, acessar uma obra sem entender o que o autor está querendo passar. Então, se você vai ler, por exemplo, Cristianismo Puro e Simples, tudo bem, Cristianismo Puro e Simples é uma obra famosíssima, mas essa obra não é fácil de ler. Ela é uma obra que requer uma atenção voltada para a interpretação de texto. Como interpretar um texto se nós não sabemos diferenciar os gêneros contidos naquele livro, naquele texto?
Então, por exemplo, você vai ler a Bíblia, né? Estou com uma Bíblia aqui. Aí eu abro a Bíblia e ao abrir a Bíblia eu abro no livro de Oséias. O livro de Oséias não é um livro fácil de ler. Está na Bíblia. A Bíblia é acessada por variados tipos de pessoas, pessoas cultas, pessoas simples, mestres, doutores, graduados, mas pessoas também que acabaram de ser inseridos na leitura, pessoas simples em termos de leitura. Então, se você vai ler o livro de Oséias, você tem que separar alhos de bugalhos. Por exemplo, como dizer que Oséias realmente casou com uma mulher prostituta, sendo que Oséias era um profeta obediente ao Senhor? Se ele era obediente ao Senhor, ele observava a lei. A lei é um tipo textual dentro de um gênero textual. Então, por exemplo, você tem o gênero textual argumentativo, e dentro do gênero argumentativo você tem vários tipos, dentre eles a poesia, a lei, que é a Torá. Então, ao ler o livro de Oséias, você precisa discernir e entender que o texto é profético, mas ele tem poesia, ele tem um pouco, é necessário, requer um pouco de entendimento do gênero textual argumentativo, cujo tipo é a lei, porque lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4, você tem informação de que não é possível literalizar o casamento de Oséias. Então, Oséias casou, ou aquilo foi um conto. Ou seja, o profeta existiu, a nação que ele se dirigia existiu, a mensagem é real, ele está realmente profetizando verdades inspiradas por Deus, porém o casamento dele, se for literal, se for real, o profeta rasgou Deuteronômio 24, de 1 a 4. Então, o que eu preciso imaginar ao ler? Eu preciso imaginar que este episódio da vida do profeta é um conto, para que Deus faça um paralelo da prostituição do povo de Deus com a pseudo-prostituição da esposa de Oséias. Então, essa maneira de Deus usar uma figura de linguagem, vocês terão uma disciplina que é chamada de hermenêutica, onde reestudarão, porque a maioria de vocês já estudaram no ensino médio, as figuras de linguagem, a metonímia, por exemplo, a hipérbole e outras figuras de linguagem que entram dentro dos livros proféticos, como Oséias, por exemplo. Para se ler um texto, é necessário perceber a função do texto, a intencionalidade do texto, como o autor pretende chegar até o seu leitor, quais ferramentas ele lançou mão, ou seja, quais são os tipos textuais e quais são os gêneros textuais que ele lançou mão para que o seu projeto literário tenha eficácia. Então, é necessário separar os tipos textuais dos gêneros textuais. Os tipos textuais, eles estão relacionados à estrutura fixa do texto, a forma como o texto se apresenta. Esse tipo literário, ou tipo textual, é classificado de acordo com a finalidade do texto. Existem 6
Mas nós vamos nos apegar a apenas 3 que são mais importantes para a caminhada teológica, que são os tipos narrativo, argumentativo e o prescritivo injuntivo. O narrativo é aquele que possui enredo, possui personagens, possui espaço-tempo ou foi escrito dentro de um contexto cujo espaço-tempo ele é percebido. Por exemplo, o romance, a novela, a biografia, que são gêneros textuais que estão dentro do tipo narrativo. Nós temos o tipo argumentativo, por exemplo, usado nos textos poéticos, salmos, por exemplo. Ele quer argumentar, mas quer argumentar poeticamente. Então, o tipo textual é argumentativo e o gênero textual é poesia. O prescritivo e injuntivo, ele quer ensinar, ele quer doutrinar, ele quer trazer um assunto de uma forma muito mais coerente, coesa, sem divagar, sem trazer ficção, sem trazer muitas figuras de linguagem, que são os textos acadêmicos, os livros, os compêndios teológicos, as teologias sistemáticas, os livros de teologia, por exemplo, né? Uma grande parte das cartas de Paulo, né, fazem parte do tipo textual prescritivo e injuntivo. E eu vou dar exemplo de gêneros textuais que se encaixam nesses 3 tipos textuais, que são narrativo, argumentativo e prescritivo e injuntivo. Os gêneros textuais, eles estão relacionados ao foco comunicativo. Veja a diferença. Enquanto o tipo textual se relaciona à estrutura fixa do texto, o gênero textual ele está relacionado ao foco comunicativo. A maneira como o texto se adequa à língua do escritor, do autor, como o texto se adequa à língua do leitor. Eles possuem características relacionadas à maneira do autor escrever, ao estilo literário do texto, ao conteúdo do texto. Então, por exemplo, eu disse de Paulo, as cartas de Paulo, por exemplo, aos Coríntios, ali temos uma mescla de assuntos e de tipos, mas ali você tem, por exemplo, alguns argumentos doutrinários, e quando você está lendo esses argumentos doutrinários, às vezes Paulo lança mão do Pentateuco. Ao lançar mão do Pentateuco, ele foi lá no tipo narrativo chamado lei, ok? Dentro do tipo narrativo lei, ele também mescla, por exemplo, cartas. Então, ao mesmo tempo que ele está produzindo uma carta, que é um gênero textual, um exemplo de gênero textual, ele está lançando mão de ou um tipo narrativo, ou de um prescritivo injuntivo, ou às vezes as duas coisas ao mesmo tempo, ou as 3 coisas ao mesmo tempo. O tipo narrativo, o tipo argumentativo e o tipo prescritivo e injuntivo, utilizando de um gênero textual que é a carta. Da mesma forma, temos o conto, né? No conto você pode lançar mão, por exemplo, de figuras de linguagens, você pode lançar mão de ferramentas linguísticas, onde o autor, ao contar uma história, ele lança mão de um gênero textual chamado conto, dentro de um tipo textual, por exemplo, o narrativo, ok? Então, nós temos como exemplos de gêneros textuais, cartas, contos, biografias. Você tem a biografia de Billy Graham,
Você tem a biografia, por exemplo, de Martinho Lutero, ou a biografia da esposa dele, Catarina van Bora. Então essas narrativas, como a biografia de Jesus nos 4 evangelhos, são gêneros textuais dentro de um tipo textual, ou de vários tipos textuais. Temos a fábula também, a fábula, que a Bíblia está repleta de fábulas, a teologia está repleta de fábulas, de ficção, e isso é importante fazer o leitor, o teólogo, saber diferenciar esses gêneros textuais e os tipos textuais. Eu quero dar um exemplo com o livro do C.S. Lewis. Você já deve ter lido ou assistido C.S. Lewis. Por exemplo, foi ele quem escreveu As Crônicas de Nárnia, que virou filme, e que há várias histórias, né, que são narrativas, um tipo textual chamado narrativa romanceada, mas que possui gênero textual. Ali dentro da obra de C.S. Lewis, você tem a fábula, por exemplo, né, para mostrar verdades. Você sabe que C.S. Lewis escrevia dessa maneira fantástica para ensinar principalmente jovens, principalmente adolescentes, ali na Inglaterra, acerca da palavra de Deus. Ele, que era ateu, se converteu e passou a escrever então as suas histórias, que eu recomendo leitura. Quando você lê C.S. Lewis, você vai se apaixonar pela maneira dele escrever. Bom, eu quero dar o exemplo de um livro dele, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Neste livro, C.S. Lewis, ele lança mão de um gênero textual que são as cartas, e lança mão de outro gênero textual que é a fábula, a ficção. Então, essas cartas que o diabo-chefe envia para seu aprendiz, ela possui algumas marcas ou alguns tipos textuais. Então veja bem, as duas coisas se misturam. Então o texto é narrado, as cartas têm personagens, têm enredo, tem espaço, tem tempo. Então o diabo aprendiz, ele tem que perturbar um cristão, e esse cristão é um personagem. E nessa história, que é escrita através de um gênero textual que é chamado de cartas, nós temos então ali uma argumentação também. Além de ser narrativo, é argumentativo, porque C.S. Lewis quer ensinar verdades acerca da vida cristã, e a principal delas é como fugir das tentações. Inclusive, eu quero recomendar para você esse livro, esse texto, para que você tenha acesso a uma boa literatura. Para finalizar, eu quero falar também das formas literárias, apesar de que você terá na disciplina hermenêutica um pouco mais dessa questão de forma mais aprofundada. Em hermenêutica você estudará as formas literárias, você estudará também as figuras de linguagem tão utilizada na Bíblia e nos textos teológicos. Lá você verá, por exemplo, algumas formas literárias que eu quero destacar, algumas importantes. Por exemplo, a parábola. Quem é que não gosta de ler uma boa parábola, né? Como a parábola do semeador, por exemplo. Mas nós temos as figuras de linguagem, o paralelismo antitético, por exemplo. Temos a paródia, que é muito encontrada dentro da Bíblia. Dentro dos Salmos nós temos sátira, nós temos humor, nós temos sinédoque, nós temos a prosa. Dentro da Bíblia nós temos uma porção de formas literárias que, quando você lê a Bíblia, você precisa diferenciar, para que você não faça doutrina onde não existe doutrina, e para que você deixe escapar uma doutrina
aonde você acha que não existe doutrina. Existe na Bíblia imagens que Deus imprimiu e essas imagens aparecem de várias formas ou em várias formas literárias. Por exemplo, você acha que a Bíblia tem histórias. É errado pensar que a Bíblia possui história. Não. A Bíblia possui histórias com várias formas literárias, ou seja, existem várias histórias. São histórias de anunciação, são histórias de amor, histórias de banição, histórias de rejeição, histórias de confronto, histórias de crucificação, de declínio, histórias de escape, histórias de fuga, histórias de herói. E se eu fosse falar todos os tipos de história que existem na Bíblia, nós ficaríamos aqui um bom tempo. Mas nem em hermenêutica você vai ter acesso a esse material. Você precisa estar atento a essas formas literárias, porque essas formas literárias, ela traz para você um entendimento melhor, não apenas da Bíblia, mas um entendimento melhor da teologia. Um termo importante que você vai ouvir falar até o final do seu curso é o termo teofania. A teofania é uma forma literária, uma maneira de escrever a revelação de Deus, uma aparição divina. Por exemplo, na sarça ardente, Deus ele aparece ao ser humano através de uma teofania. Nós chamamos teofania porque na verdade não é Deus quem está ali, mas uma teofania de Deus. E isso é escrita de forma muito literária, com uma marca literária muito importante e que você vai ouvir falar muito na teologia. Um outro tipo marcante de forma literária é a tragédia. A Bíblia está repleta de tragédia. Quando o povo de Deus vai para o exílio, quando a história de Sansão é escrita em forma de tragédia, temos a saga e a tragédia misturada, por exemplo, na história de Jó. Daí você se pergunta, como pode o diabo ter apostado a vida de Jó? Como que Deus permitiu isso? Então ali você tem um texto poético para ser lido e encenado dentro do templo de Jerusalém. E ali você precisa separar o que é literal do que é saga e do que é tragédia na história de Jó. E isso é escrito de forma poética, que é um gênero textual, né, que está dentro de um outro tipo textual, que nós já falamos, que é a narrativa. Então, o texto de Jó é uma narrativa. Dentro dessa narrativa há vários gêneros textuais, como a poesia, por exemplo. E quando você lê a história do diabo ali no capítulo 1, você precisa entender e separar a parte da parte poética do texto, o gênero textual, que é a fábula. Então, quando você estudar a teologia do Antigo Testamento, você precisa ter essas informações em mente para você não querer forçar o texto e afirmar que realmente Deus ele apostou a vida de Jó. Assim são com os outros livros que você vai lendo, os livros de teologia. E eu quero então encerrar de vez essa aula apresentando para vocês dois exemplos de gêneros textuais dentro de seus tipos textuais. Então vou apresentar aqui, vou pegar aqui então dois livros. Vou apresentar então Agostinho. Agostinho aqui está comentando Gênesis. Ao comentar Gênesis, Agostinho ele está usando então um tipo, ao escrever ele usa um tipo prescritivo injuntivo, tá? Aqui ele está usando esse tipo textual. Bom, estou com outro livro, é uma dogmática, uma sistemática.
João Calvino. Podia ter pego outra, acho que é porque eu gosto dele, peguei essa. Então, as Institutas da Religião Cristã são 2 volumes. Nesse texto, João Calvino ele usa o tipo prescritivo injuntivo. Ele quer informar a igreja sobre o conhecimento de Deus, ele quer informar a igreja sobre as verdades, as doutrinas, né? Assim como as outras teologias sistemáticas do Strong, Millard Erickson, do Charles Hodge, do Pannenberg e outros. Então, aqui, o autor ele lança mão da narrativa para prescrever. Só que essa narrativa é uma narrativa um pouco tímida. Poucos personagens, ele menciona autores, ele menciona Aristóteles, ele menciona Platão, ele menciona Paulo. Então existem personagens, existe espaço-tempo, mas não possui enredo. Então é uma narrativa um pouco tímida. Então nós dissemos que esse tipo textual é prescritivo, é como uma receita de remédio. Ele quer prescrever verdades, assim como Agostinho ao interpretar Gênesis, tá? Ao interpretar Gênesis. E assim você vai tendo acesso a vários livros, e essa diferenciação entre tipos textuais e gêneros textuais são importantíssimos para o seu crescimento teológico como teólogo e como teóloga. Até mais.